Boa noite a todos. Graça e paz. Primeiro vou sério. A coisa é séria. Poderia brincar com você. Comecei já brincando, né? Já comecei com coisa de doido. Mas as coisas de Deus, para o homem natural, parece mesmo loucura. Mas vamos fazer uma pequena paródia, uma pequena encenação, uma pequena brincadeira. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade. Te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, pela estratégia que o Senhor me dá, Senhor, para alcançar as pessoas. Obrigado pela tua revelação, pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Te peço perdão pelas minhas falhas e te agradeço pelos meus acertos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que conversa é essa de se a gente não se salvar, não se converter, não se salva? Eu não acredito muito nessa história, não. Será que isso é verdade mesmo? É claro que é verdade. É claro. E como é que você me prova isso? Como é que você me prova? Provar pela palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 9. O que é que ele diz lá em Hebreus capítulo 9? Ele diz que lá no versículo 24. Diz o quê? O que é que ele diz? Vai, fala, o que é que ele diz? Ele diz que o homem... Escuta o que é que ele vai dizer. Vamos lá, vamos ler. Fala. Calma, vamos ouvir. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, ele diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entrar no santuário como sangue alheio, ou seja, com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados aos que esperam para a salvação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem é justificado diante de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que coisa boa, hein? Que coisa boa. Agora eu estou contente. E o que é que eu faço para receber? É você crer no Evangelho e aceitar a pessoa do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Agora mesmo eu vou confessar Jesus. Confesso agora mesmo. Agora sim, agora eu tenho certeza. Pois Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Isso, Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Então vamos para casa? Opa, glória, aleluia. Pronto. As crianças já entenderam. Agora eu vou falar para os adultos. Adultos, você, vamos agora entender um pouco da palavra de Deus. Quando o homem não tem
a pessoa do Senhor Jesus, ele anda na lei espiritual, que é a lei do pecado e da morte. Lá em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Isso Paulo falou para a igreja. Ele não estava lá presente, mas ele estava em espírito, estava orando pela igreja e advertindo a igreja. Lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa por sua, ou seja, presa fácil, por meio da filosofia, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é a tradição dos homens? Digamos, eu sou católico, vou morrer católico. Sabe muito, isso é tradição. Não, minha mãe era, meu pai era, meu avô era, meu bisavô, meu tataravô, meu dinossauro avô e meu ameba-avô. O protozoário avô, diz que era um dos primeiros habitantes da Terra, o protozoário, diz que a vida veio do protozoário, da ameba. Mas vamos ao da bactéria, o bactério avô. E estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias, ou das festas, ou dos sábados. Se você quiser guardar seus sábados, guarde seus sábados, seus domingos, seus... Vamos para Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, ele diz que antes vos, ou seja, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí em Colossenses, ele diz que no capítulo 2, versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha só, ele diz que antes nós estávamos mortos, lá em Efésios capítulo 2.
mas nós somos ressuscitados. Como era que a gente estava morto se a gente vivia? Nós estávamos mortos espiritualmente. A morte era espiritual. Quando o homem não tem Jesus, ele é um morto espiritual. Ele passa a viver, a ressuscitar, quando ele crê na palavra de Deus, porque ele ressuscitasse agora com Cristo. Ele vive na lei do pecado e da morte. Ele aceita Jesus e ele passa para a lei da vida, do Espírito de vida, o Espírito eterno que está em Cristo. Então ele é selado com a eternidade no coração. Então ele, mesmo que morra, ele vai morrer salvo, quando ele confessa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar este pequeno vídeo, porque hoje eu estou um pouco, ou um pouquinho cansado, aí não quero incomodar muito os meus inimigos. Vou dar uma trégua para os meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Os servos do diabo, os satanistas, aqueles que odeiam o Evangelho de Cristo. Esses são os meus inimigos. Os filhos do diabo, filhos do diabo. Vamos lá. Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, quando ele fala no versículo 13, e deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, 14 e 15. Então, se o sujeito não tem o nome escrito no livro da vida, ele vai ser jogado ou será jogado no lago de fogo. Ele escreve o nome dele é escrito, ou o nome é colocado no livro da vida quando ele crê no Evangelho, se arrepende dos pecados, reconhece que é um pecador e aceita a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Então, como é que o homem vai se justificar diante de Deus? Como é que ele faz? Ele precisa pagar algo? Não. Ele precisa fazer o quê? O nosso amigo vai ensinar. Bem, gente, você precisa chegar diante de Deus, muito simples. Agora mesmo onde você está, você encurva sua cabeça e diz: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, careço da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, eu creio na tua palavra, creio em ti, Senhor, creio no sacrifício lá da cruz, creio que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve, pois, o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, eu confesso publicamente a pessoa do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus! Agora sim você é um filho de Deus, porque você passou da morte para a vida, saiu da morte espiritual e veio para a vida que é em Cristo. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo ao reino de Deus. Se você verdadeiramente confessou a pessoa do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, fica na paz de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Se você quer saber o fim da história, não matricule-se no IASE. Converta-se, aceite a pessoa do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e receba de Deus o batismo no Espírito Santo. Então, você terá a evidência de falar em outras línguas. Não é inglês, francês, a não ser que você receba do Espírito o dom de interpretação de línguas.
estrangeiras. Fica na paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.